Projeto, modelagem, análise e controle por meio de um sistema embarcado de uma planta de temperatura. Este vídeo visa demonstrar todas as etapas desenvolvidas para a construção da planta de temperatura. Após algumas pesquisas, foi definido que a temperatura seria o meio a ser controlado. Essa estaria contida em um pequeno reservatório e o controle seria realizado por um microcontrolador tipo Arduino. O ambiente foi construído utilizando placas em MDF, que possuem baixo custo e uma boa resistência térmica. O volume final foi de 30 cm3. O aquecedor trata-se de uma liga metálica composta por níquel-cromo que foi ajustada em forma de resistência para melhor aquecer o ambiente. Para medir a temperatura interna do ambiente, foram utilizados 5 sensores do tipo DS1820. Estes sensores podem ser programados para atingir uma precisão de até 12 bits. Foram utilizados 5 sensores espalhados em 5 faces da caixa, e a temperatura final medida é a média da temperatura destes 5 sensores. Como o Arduino só possui uma saída de 5 volts, será utilizada a rede externa de alimentação para o circuito. Desta forma, deve-se criar um circuito para adequar a rede externa ao circuito do microcontrolador. Para que o microcontrolador possa controlar a rede externa, deve-se desenvolver um circuito passagem por zero. Esse circuito é responsável por captar todas as passagens por zero, tanto positivas quanto negativas, vindas da rede externa de alimentação. É composto por 2 optoisoladores, um ligado inversamente ao outro, de maneira que um capta a passagem de zero positiva para negativo e o outro capte a passagem de zero negativo para positivo. O circuito Mock-Triac é responsável por controlar a potência do aquecedor. Esse circuito recebe do Arduino quantas das passagens de zero vindas do circuito Zero Crossing serão aproveitadas pelo Triac. Quando os pulsos são enviados pelo Arduino, o Mock, que possui um LED interno, se acende. A ativação desse LED faz com que o Triac bloqueie ou não as passagens de zero vindas do circuito Zero Crossing. A partir desse circuito, caso desejamos uma potência de 50%, apenas 60 das 120 passagens de zero por segundo da eletricidade serão aproveitadas. Um sistema de ventilação também foi implementado neste projeto. Esse sistema é composto basicamente por um cooler alimentado por 12 volts e a sua potência é regulada pela saída PWM do microcontrolador. A fim de garantir um melhor aquecimento, 2 materiais foram aderidos às paredes internas da planta: um filtro sintético e uma pequena camada de alumínio. Estes 2 combinados ajudam no aquecimento e evitam a troca de calor com o meio externo. Um display LCD foi utilizado para melhor visualização do que acontece dentro do projeto. Neste display podemos ver a temperatura atual, o set point definido, o tempo decorrido em milissegundos e a potência que está sendo aplicada no atuador. O circuito completo desse projeto pode ser visto no esquemático a seguir. Neste esquemático estão todas as partes do circuito, tanto o Mock-Triac, quanto o LCD, quanto o Zero Crossing e o sistema de ventilação, todos interligados e comunicando-se. Com o circuito completamente montado e funcionando, começam as etapas de medição. Este projeto possui 2 modos de operação. O primeiro deles é o de aquecimento, onde a planta encontra-se completamente fechada e o controle é realizado apenas no aquecedor. O segundo modo de operação é o de ventilação, onde as janelas da planta estão abertas e o controle é realizado no ventilador. Para identificar o primeiro modo de operação, a planta foi ligada completamente fechada e a sua temperatura foi medida até o ponto em que se estabilizasse, e depois desligada até o ponto que se estabilizasse novamente. Através deste gráfico podemos ver que após 5 horas a planta se estabilizou, tendo uma variação de temperatura de aproximadamente 70 graus, e depois de 5 horas a planta voltou à temperatura ambiente. Uma segunda amostra foi realizada, utilizando os mesmos tempos, para a realização da edificação do sistema.
Através do toolbox de identificação do MATLAB, utilizamos uma das amostras para identificação e a outra amostra para validação. O método utilizado para a sintonia do primeiro caso foi o método experimental de Ziga-Nichols tipo 2, onde aumentamos o ganho Kp até encontrarmos o período crítico. Através da tabela, foram encontrados os ganhos Kp 78, Ki 3.92 e Kd 0.65. Com esses ganhos, a seguinte resposta foi encontrada para o circuito de controle. Através deste gráfico, observa-se que para um setpoint de 40 graus, o controle foi satisfatório. Mesmo apresentando uma resposta um pouco oscilatória da temperatura, o erro foi muito pequeno e o overshoot também foi muito pequeno. Da mesma forma que no primeiro caso, duas amostras dessa abordagem foram coletadas, sendo uma para identificação e a outra para validação. As duas podem ser vistas nesse gráfico. Como neste caso deseja-se controlar apenas a rotação do ventilador, representado pelo decaimento do gráfico, vamos desconsiderar a parte do gráfico que trata do aquecimento para assim encontrar o modelo apenas do ventilador. Para realizar a sintonia do controlador do ventilador, foi utilizada a rotina vista em sala de aula, baseada em lugares raízes. Com essa rotina, alterando-se os valores do tempo de acomodação, do overshoot e os valores de K e tal para os valores encontrados na modelagem, teremos assim os ganhos Ki e Kd. Através da rotina, obteve-se os ganhos Kp 46 e Ki 9. Utilizando esses ganhos no controle do ventilador, obteve-se a seguinte saída para o controle do sistema. Para a primeira abordagem, assim que o sistema é alimentado, a resistência começa a aquecer e a temperatura interna do sistema sobe. Podemos acompanhar pelo display LCD o aumento dessa temperatura em relação ao tempo. Nota-se através do display que, à medida que a temperatura interna aumenta e se aproxima do setpoint definido, a potência enviada ao aquecedor tende a diminuir. Caso essa temperatura medida ultrapasse o setpoint, a tendência é que o aquecedor se desligue, e assim o controle vai sendo efetuado. Através do osciloscópio e do LCD, podemos observar o comportamento do controle do ventilador. Quando a temperatura interna do sistema está em 50 graus, o controle é acionado. O valor de 254 representa 100% da potência enviada do PWM ao ventilador. À medida que a temperatura diminui, este valor de potência deve se diminuir também, até que o controle se estabeleça. O setpoint definido para essa aplicação foi de 32 graus.